livres na vinda do Senhor. Capítulo 10. O verdadeiro conhecimento. Em 2016, durante uma conversa com um pastor de aproximadamente meia hora, uma chave girou na minha cabeça e eu passei a viver várias perguntas para mim mesma. Uma delas, e talvez a mais importante, foi: por que eu perdi tanto tempo da minha vida estudando e lendo coisas que em meia hora deixaram de fazer sentido? Isso aconteceu porque ele me falou da palavra. A mente humana não adianta. Eu poderei ficar estudando teologia pelo resto da minha vida e ainda assim não entenderia o que acabava de ouvir. A palavra saiu da boca dele com o poder e unção e quebrou fortalezas em minha mente. Abriu o meu entendimento, revelou a verdade absoluta do meu espírito, porque isso aconteceu com tamanha eficácia, porque eu já orava em línguas há um tempo. E quando eu conversei com ele, tudo o que falou testificou em mim por causa de uma fé que já estava edificada o suficiente para que eu entendesse que tudo aquilo que era verdade aos 8 anos que eu estudei foram ismos, sofismos, coisas que foram plantadas na minha mente, filosofias, ideologias da terra. Não sei se você já percebeu, mas geralmente as pessoas que estudaram muito têm dificuldade de escutar outras. Pessoas por muito tempo ou mesmo tempo algum, na maioria das vezes, elas se apoiam no próprio entendimento. Estão presas na incredulidade das suas mentes. Não conseguem enxergar além da realidade dos seus olhos naturais. Suas mentes intelectualizadas pelo conhecimento da terra. Não sei se isso já aconteceu com você, mas existem pessoas que, por já terem feito um mestrado ou doutorado, embora falem que utilizam o senso crítico, você percebe que para elas funcionam basicamente assim: vamos avaliar a opinião de todos para chegar a um senso comum. Mas no final, o que ela acredita é que na própria opinião e cosmovisão, essa é a falsa humildade. Essa chamada intelectualidade é a barreira para que Jesus não transforme a vida da pessoa, porque quando você fala do Espírito, se a mente dela não compreende, ela não recebe o que você está falando. Um exemplo disso foi Jesus ensinando a Nicodemos. Ele era um mestre de várias ciências humanas, inclusive do judaísmo. Certa vez, ele estava sentado com Jesus e então lhe falou: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta a ele, Jesus disse: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus falou algo simples àquele homem. Disse apenas que ele precisava nascer de novo, mas como ele não era edificado na fé e não tinha a revelação do Espírito, não conseguia entender. Então resolveu continuar a conversa. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? E é claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E aqui Jesus lhe diz algo muito interessante. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não for
se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece em todos os nascidos do Espírito. João 3:1-8. Jesus estava falando de algo simples, sobre coisas da terra, e isso quase deu um nó na cabeça de Nicodemos. Imagina se ele falasse das suas coisas do céu. Por isso que sempre falamos para as pessoas que creem com Jesus para ser batizado nas águas, depois que creem em Jesus como o Senhor Salvador, assim receberam entendimento espiritual e não na mente. A pessoa que quer aprender o Evangelho antes de passar pelo batismo e o novo nascimento, começa a receber um monte de ismos, ou seja, os achismos. Eu acho que o batismo é de tal jeito, não acho que seja assim, não concordo com a ceia assim, porque onde aprendi é de outro jeito. Enquanto isso, a sua vida espiritual permanece travada. Eu costumo dizer que os discipulados teológicos antes do batismo é um aborto espiritual, pois a pessoa é doutrinada na mente sobre algo que ela só pode desfrutar no espírito. Quando abrimos mão do nosso próprio entendimento, falamos: eu creio em Jesus Cristo, creio que Ele morreu por mim naquela cruz e o seu sangue me salvou, então vou me batizar. Em Romanos 8:11 está escrito o que aconteceu quando uma pessoa é batizada. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habitou em vocês, aquele que ressuscitou em Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quando a pessoa se batiza, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. Talvez você pergunte: quer dizer que quando sou batizado, eu sou curado? Sim, o versículo diz que o Espírito dá vida ao seu corpo mortal. Por isso que uma pessoa nascida de novo tem um semblante transformado, mas você não consegue explicar o que é essa mudança. Percebe um brilho diferente, não dá para ver, mas você sabe que mudou. E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito em que vos habita. Romanos 8:10-11. Certa vez eu peguei uma foto minha em uma carteira de motorista antiga e comparei com uma outra foto depois de salvo. Não parecia a mesma pessoa. Percebi o quanto eu mudei. E sabe por quê? Porque o meu corpo mortal também foi vivificado com o Espírito. Claro, depois que morremos, o corpo volta para a terra, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós é poderoso. E a glória que está em nós é revelado através da nossa vida. Qual é a ciência humana que pode proporcionar uma experiência ao homem? Entregue a Deus a sua razão e os seus ismos. Entregue o seu conhecimento. Se Deus falar para você ir para uma faculdade, vá. Se Ele falou, Ele garante. Agora você precisa entender que Ele vai te colocar lá dentro por um propósito. Não é para acrescentar nada no Evangelho,
porque Ele já é perfeito. Na verdade, é o Evangelho que vai acrescentar nos seus conhecimentos adquiridos na faculdade. Ore a Deus e tenha convicção de que dentro do plano perfeito dele está incluso o seu curso universitário. Porque se não estiver, uma coisa eu te garanto: quando você terminar o seu curso e conhecer um pouco mais Jesus, você vai ver que perdeu o seu tempo. No entanto, se Deus falou para você entrar, Ele vai glorificar o nome dEle dentro da faculdade, através do seu curso, da sua profissão. Você só precisa antes ter a certeza de que foi Ele que te enviou para lá. Os maiores líderes da história foram pessoas comuns. Claro que temos uma exceção. Paulo começou a ser instruído e preparado para ser um líder quando tinha apenas 4 anos de idade. Ele era judeu, da descendência de Benjamim. Foi preparado desde criança dentro das tradições. Aprendeu história, poesia, falava 6 idiomas, tinha uma cosmovisão muito ampla da realidade do mundo. Nasceu em Tarso, que ficava na Ásia Menor e fazia parte do Império Romano. Ele foi enviado para Jerusalém para ser treinado por um mestre chamado Gamaliel. Paulo era um homem muito bem preparado. No entanto, ele se desfez de todo o conhecimento, pois sabia que todo aquele conhecimento, sem a operação do poder de Deus, não podia fazer nada pelas pessoas. Paulo tinha convicção de que apenas o poder de Deus é que tem a capacidade de tocar o coração das pessoas e convencê-lo do pecado. Depois da sua experiência missionária, aproximadamente 14 anos após a sua conversão, ele nunca mais se apoiou no seu conhecimento. Em Coríntios ele diz: não venho a vós com palavras de sabedoria humana, nem com persuasão. Tudo isso porque ele já havia entendido. A sua história, o seu discurso, a sua argumentação, o seu conhecimento não era suficiente para transformar a vida daquelas pessoas, para quebrar as fortalezas das suas mentes. É importante que você entenda isso e quando for se utilizar do exemplo de Paulo para dizer que uma pessoa comum não tem condições de anunciar o Evangelho, saiba que Deus é quem opera milagres. Claro que você precisa se preparar, ler a Bíblia, meditar na palavra, buscar conhecer mais de Deus. Também deve conhecer o contexto histórico de o qual está lendo, mas saiba que apenas Deus tem o poder de fazer com que as cadeias sejam quebradas e o seu Espírito seja derramado sobre a vida das pessoas. Eu acredito que Deus irá abrir portas de universidade para o seu povo. Ele irá proporcionar a muitos a oportunidade de estudar, fazer uma faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso como forma de abrir portas para que essas pessoas cheguem a determinados ambientes e tenham autoridade para falar sobre o assunto humanos e também para falar de forma científica sobre a palavra de Deus. Contudo, nós não podemos nos apoiar nesse conhecimento para que as pessoas sejam salvas. Grande parte das pessoas que Deus usou durante o século, antes e depois de Cristo, foram pessoas comuns. Ouvimos falar de muitos nomes de pessoas influentes que depois usou na terra, que Deus usou na terra, como Richard Dawkins, John Wesley, Benny Hinn, Benjamin Nee, entre outros milhares, e talvez você tenha mais uma enorme lista de nomes de grandes homens de Deus que fizeram a diferença. Mas você já parou para pensar na quantidade de irmãos na fé que estão hoje em suas casas e relacionando com Deus e que já ganharam milhares de vidas para Jesus, que estão levando pessoas a ouvir a mensagem
de forma poderosa através do testemunho de Cristo na vida deles. Muitos fazendo isso de forma não persuasiva e sem nenhum conhecimento humano, mas pelo poder manifesto de Deus em suas vidas. Já parou para pensar que no planeta que vivemos, com mais de 7 bilhões de habitantes, existem inúmeras pessoas levando a mensagem de Cristo aproximadamente 200 nações, e que talvez você nunca vai ouvir falar dessas pessoas, mas elas estão sendo usadas poderosamente por Deus. O meu conceito de fama, de sucesso, de evangelho e de bem-sucedido e ser bem-sucedido muitas vezes pode não condizer aquilo que Deus tem para a vida de cada um. O sucesso para nós é cumprir a vontade de Deus, e muitas vezes essa vontade é que nós trabalhemos dentro do contexto que estamos inseridos, ou seja, a nossa família, trabalho e amigos. A maior parte das pessoas que atuam no Evangelho nunca vão ser conhecidas pelos homens, contudo, certamente serão conhecidas e reconhecidas por Deus. Por isso, precisamos entender que Deus não depende do nosso conhecimento, da nossa inteligência ou habilidade, até porque os dons e talentos que temos foram dados por Ele. E o conhecimento adquirido ao longo da nossa vida poderá ser usado pelo Espírito dele e nos colocar em circunstâncias por causa dele, mas não são suficientes para fazer a obra divina, pois ela é feita pelo poder do Espírito Santo.